corrupção deve ficar em segundo plano na campanha de Lula em 2022. O PT prefere deixar em segundo plano a discussão sobre corrupção na eleição presidencial de 2022 e que provavelmente terá Luiz Inácio Lula da Silva como candidato. O partido se sente mais confiante em tratar do tema após a série de vitórias sobre a Lava Jato, mas sabe que ele é sensível e deve ser muito explorado por adversários. Na campanha, a tendência é confinar a corrupção ao papel de coadjuvante no arsenal de Lula contra o presidente Jair Bolsonaro, bem atrás de discussões sobre pandemia, economia e ataque a instituições. Atingido nos últimos anos por escândalos como Mensalão e Petrolão, o PT deve ter atitude mais reativa respondendo se provocado. Esse tema certamente será usado pelos nossos adversários. Queremos fazer um debate sobre a verdade. Já vencemos na justiça e estamos vencendo na política, diz a presidente do partido, Gleice Hoffmann. Além da anulação da condenação de Lula no caso do Triplex do Guarujá e da parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, o partido conta a seu favor a absolvição do chamado quadrilhão do PT. Nossa proposição maior é discutir a vida do povo, como tirar o país dessa crise, melhorar a renda, retomar a soberania nacional. Não nos furtaremos a fazer o debate da corrupção, mas queremos mostrar como esse termo foi utilizado numa estratégia de perseguição política, afirma Gleice. Segundo dirigentes do partido, acusações contra Bolsonaro, como as rachadinhas e as suspeitas sobre compra de vacina, devem ser abordadas de forma mais cautelosa na campanha. Petistas dizem também que é urgente uma autocrítica sobre corrupção, não a cobrada por adversários reconhecendo envolvimento com desvio, mas uma meia-culpa do partido por ter explorado muito agressivamente o tema no passado. Essa é uma autocrítica que o PT poderia fazer de ter utilizado a corrupção como arma para desqualificar o oponente. Temos de desqualificar no confronto de ideias, não em práticas udenistas, lacerdistas, porque isso leva a golpe de Estado, diz ex-deputado federal Wadir Damos, PT Rio de Janeiro, um dos formuladores do partido sobre o tema, fazendo referência aos ataques de Carlos Lacerda, UDN, contra Getúlio Vargas nos anos de 1950. Há diversos exemplos desse moralismo exacerbado na história do PT. Em 2001, então o publicitário do partido Duda Mendonça produziu um famoso comercial denunciando a corrupção do governo de Fernando Henrique Cardoso, PSDB, em que ratos roíam a bandeira do Brasil. Outra peça da mesma época tinha líderes do partido repetindo em sequência a frase lutar contra a corrupção e melhorar a vida do povo. Para o ex-ministro da Justiça Tarrogejo, o partido não deveria polarizar demais corrupção em 2022, pois isso degrada o debate político. Corrupção é um tema importante, mas não o principal. Pandemia, milícia e deterioração das políticas sociais são mais relevantes hoje, afirma. Segundo Tarso, o debate interno do partido sobre corrupção mudou. Mudou por uma questão estrutural no centro de discussão democrática. Há uma campanha de direita no mundo em que os políticos são essencialmente corruptos e de que o Estado é corrupto. Apesar das vitórias da justiça, o PT ainda tem flancos abertos que deverão ser explorados por adversários. Não desapareceremos, por exemplo, a delação do ex-ministro Antônio Palocci Fazenda, a relação promíscua com empreiteiras e o dinheiro desviado da Petrobras para o exterior. Contra isso, já há uma espécie de discurso montado para rebater os ataques que devem vir de adversários. O roteiro inclui, além de críticas à Lava Jato, o argumento de que os governos Lula e Dilma Rousseff deram independências e condições materiais para a Polícia Federal e o Ministério Público trabalharem sem pressão. O PT também deve lembrar de medidas como a criação da CGU, Controladoria Geral da União,
a aprovação da Lei de Acesso à Informação e o fortalecimento da legislação contra a corrupção. Nos nossos governos, as instituições de fiscalização e controle foram fortalecidas, ganharam independência e autonomia. A Polícia Federal era uma polícia de Estado e não de governo ou de um outro grupo político, diz o advogado Marco Aurélio de Carvalho, coordenador de prerrogativas, cujo grupo que reúne profissionais do direito. Nos últimos anos, a prerrogativas foi um dos principais responsáveis por colocar em xeque a atuação de Moro da Lava Jato. Estamos muito tranquilos para falar sobre corrupção e anulação de todas as condenações criminais e injustas do presidente Lula no âmbito da Lava Jato ajuda muito, diz Cavalo, filiado ao PT e bastante atualmente no debate partidário. Lançado no ano passado, o Plano Reestruturação e Transformação do Brasil, espécie de embrião do programa de governo Lula para 2022, trata de reforma genérica do tema da corrupção em apenas 2 das 215 páginas. Metade desse espaço é dedicado a criticar suposto excesso cometido contra o partido pela Lava Jato. O PT defende mexer em leis que foram criadas em seu próprio governo, mas que acabaram virando-se contra o partido, como as da ficha limpa, anticorrupção e, sobretudo, a das organizações criminosas que formalizou a delação premiada. Não se combate corrupção premiando corruptos confessos, como fez a Lava Jato com praticamente 90% dos réis que ela mesma condenou, perdoando apenas e libertando fortunas do balcão das delações premiadas para obter acusações falsas contra seus alvos políticos, diz o documento do partido. Quando era deputado em 2016, Damones apresentou um projeto que vetava a delação premiada por quem estivesse preso. A Lava Jato combinava a prisão preventiva com delação. Com isso, a delação deixou de ser um ato de vontade e passou a ser um elemento de coação, afirmou o ex-parlamentar. Ex-presidente do PT, deputado federal Rui Falcão, São Paulo, disse que o partido é mais cauteloso hoje para fazer acusações de corrupção. Há muito mais cuidado hoje do PT para não ingressar na esfera de denuncismo, de dar conteúdo moralista para tudo. Os iudenistas que faziam isso eram falsos moralistas e o PT acabou sendo alvo, afirma. Por isso, não é de se esperar que o partido do ano que vem tome iniciativa nesse debate, mas alivia Falcão, a campanha de Lula estará preparada para rebater ataques vierem, sobretudo, de Bolsonaro. Se o Bolsonaro estiver esse campo de corrupção, o que ele vai falar dos filhos da rachadinha? O que dói mais, acusar indevidamente o Lula com fake news sobre suposta esquema da Petrobras ou dizer que estava dormindo com o dinheiro de um cara que ganhava 8 mil e era um fantasma. Segundo ele, a rachadinha envolve o ex-Flávio Queiroz, os filhos do presidente atual, primeira-dama Michele e muito mais concreto no imaginário da sociedade. Se vier esse tipo de acusação, temos argumentos para responder, afirma.